E aí galera, estamos de volta com o canal Rola Aí. Eu sei, a gente teve umas férias aí bem longas, mas vamos voltar com os nossos vídeos semanais. Eu sou o Leonardo e no episódio de hoje eu quero mostrar para vocês como eu monto uma mesa digital para usar os Virtual Tabletops no jogo de RPG ao vivo com a galera aqui na mesa. Então, se vocês estão prontos, peguem seus dados e rola aí! E aí galera do Rola Aí! Então eu quero mostrar aqui para vocês um dos usos que nós temos dos Virtual Tabletops, que é a montagem de uma mesa virtual para jogarmos pessoalmente com a galera, mas utilizando os Virtual Tabletops, no caso aqui é o Fantasy Grounds, ok? Isso aqui é o lado do mestre, né? E aqui usando uma televisão ou um projetor para projetar o material de jogo. Né? E eu uso miniaturas também, no caso. Então, para falar um pouquinho sobre como montar esse sistema, né? Não é um sistema assim, na verdade, tão barato de ser montado ou tão fácil, mas é algo que vale muito a pena e se seu grupo estiver disposto, dá para dividir os custos com a galera, o que reduz bastante os custos para se jogar uma mesa virtual. Depois eu vou falar quais são as vantagens e as desvantagens de nós termos uma mesa virtual no jogo, ok? Então a mesa virtual ela é composta de duas partes, né? Nós temos aqui a parte do mestre, onde nós temos que ter um computador com o programa que vai ser utilizado, ou o Roll20 ou o Fantasy Grounds, tá? E daí no caso eu uso, aqui eu tenho um tablet em que roda o Windows, esse tablet aqui. Então ele é o meu cliente, no caso, né, como se fosse um jogador acessando o Fantasy Grounds, e é dele que sai o cabo de vídeo para o computador. Uma outra opção é você utilizar o vídeo do computador como uma extensão, ou seja, usar apenas um computador e dele você sai o cabo de vídeo para lá e você usa como uma tela de extensão. Qual é a vantagem de você ter dois computadores aqui, um cliente e o seu computador do mestre? É que eu consigo ver aqui no cliente e manipular nele de uma forma bem fácil o que está acontecendo lá que os jogadores estão vendo. Enquanto que se eu tivesse uma extensão, sempre que eu quiser mexer aqui no que os jogadores estão vendo, né, ajustar o tamanho do mapa ou a posição do mapa, por exemplo, né, então eu posso pegar o mapa e botar ele um pouquinho mais para um lado, para de repente mostrar uma outra informação aqui do lado, ou reduzir o tamanho do mapa, se for o caso, tá? Mas facilita muito mais do que se eu tiver que, com o mouse, levar o ponteiro do mouse para uma tela de extensão. Quem já trabalhou com tela estendida sabe que às vezes isso não é difícil, né? Não é fácil, quer dizer, e ter que sempre ficar em pé para ver exatamente aonde o mouse está indo, etc. A maioria dos jogadores que eu conheço que usam esse sistema preferem ter apenas um computador aqui, tá? Então usa o vídeo lá como uma extensão mesmo, apesar das dificuldades, prefere sempre para ter um pouco mais de espaço, não ficar, né, aqui um monte de cabo, porque isso aqui tem que estar ligado na energia, já que são muitas horas jogando, tá? Então são muitos cabos, daí muita gente prefere ter a extensão direto do computador principal. No caso, o que o mestre faz é abrir a versão do mestre e ele abre o programa de novo como uma versão jogador, logando como jogador. Tá? Aqui do lado dos jogadores, então, existem duas opções que vocês podem ver as pessoas utilizando. Quase todo mundo comenta quando fala em usar uma mesa digital, comenta em usar um projetor, que daí você coloca o projetor ou no teto ou no chão, né, projetando contra uma mesa, um papel branco. Eu tentei o projetor, né, mas o problema é que o projetor é muito caro, muito mais caro que uma televisão. E também tem um problema que o projetor você tem que pensar na distância que você tem do teto para a sua mesa, tá? Então, aqui o teto dá uma distância de mais ou menos quase 2 metros de altura, e isso não é suficiente para o projetor projetar com qualidade uma mesa grande. As opções que as pessoas têm é usar espelhos, etc. Fica tudo muito mais complicado.
A televisão é muito mais barata e tem uma imagem com uma qualidade muito maior. Né? Vejam aqui que daí tem aqui, ela já está na escala, geralmente ele acerta essa escala com uma certa facilidade. Só basta eu botar as miniaturas dos personagens aqui, né? Então, tá aqui, isso aqui é de um jogo que eu tenho, né? Do meu grupo, tá? Tá aqui o anão, o mago e a Drow, ok? E aqui um dragão branco ancião, certo? Então eu uso aqui para mostrar mapas para o combate, eu uso para mostrar imagens que eu quero que os jogadores vejam em relação a alguma cena, algum lugar. Também, às vezes, em desenhar mapas é mais fácil. É como se eu estivesse jogando o RPG virtual que vocês viram em outros vídeos. Então, eu posso mostrar algumas áreas, esconder outras áreas que eles não estão vendo. Tá? E uma outra vantagem aqui é eu mostrar para os jogadores. Aqui não está aparecendo, vou botar lá para vocês. Né? Daí aqui tem a vantagem de ter um cliente. O Combat Tracker, tá? Aqui tá sem mouse. Tá? Então eu posso mostrar para os jogadores, deixar aqui do lado em algum lugar que não vai interferir no jogo, né? O Combat Tracker, tá? E com isso os jogadores conseguem ver, né? Obviamente a mesa aqui, alguns jogadores vão ficar de cabeça para baixo, outros vão ficar de cabeça para cima, mas eles conseguem ver se vocês forem olhar. Vou botar aqui, né? Existe uma forma também de colocar o Fantasy Grounds, tá? No início eu utilizava assim, então ele fica no sentido longitudinal, fica tudo de cabeça para cima, de lá para cá. Então todos os jogadores têm uma visão meio que de cabeça para cima das coisas, mas o meu grupo não estava gostando porque eles achavam que ficava muito estreito para mostrar esse Combat Tracker aqui e o mapa acabava ocupando muito mais espaço. Assim a gente otimiza o espaço, mas 2 jogadores vêm de cabeça para baixo. E daí você vê assim que tem aqui o Combat Tracker do que eles conseguem ver, né? Tem aqui a iniciativa deles, eles sabem exatamente quando está na vez deles, e tem aqui os status de dano e de vida de cada um deles, né? Sendo que, como eu já falei, o jogador ele pode ver a vida dele completa, como deve ser, enquanto que dos inimigos eles veem só um status do que está acontecendo. E com isso eu consigo, depois que nós instalamos o Fantasy Grounds, a grande vantagem é que eu consigo manejar combates de uma forma muito, mas muito mais rápida aqui com o grupo, especialmente combates que tem muitos inimigos, é muito mais fácil saber quem está invisível, de quem é a vez, eu não tenho que anotar um monte de coisa. Vejam aqui que isso aqui é um combate, né, que eu estou botando aqui de exemplo, tá? Em que tem vários inimigos aqui, na verdade são muito mais do que isso, esses que estão mostrando aqui, tá? Mas isso faz com que fique muito mais ágil no jogo e a gente consiga concentrar tanto nas táticas na hora do combate, né, que os jogadores têm, quanto concentrar no roleplay, porque sobra mais tempo para os pedaços não combate. E para minha vida como mestre fica muito mais simples também, porque eu consigo controlar os pontos de vida das criaturas, dos monstros e dos jogadores com muito mais facilidades, os poderes, o que eles fazem, etc e tal. Uma das coisas que obviamente não acontece é que os jogadores eles não rolam os dados virtuais que estão aqui, né? Como aconteceria no jogo totalmente virtual, eles utilizariam os dados virtuais, eles usam o sistema de alvo, que facilita ainda mais o combate. Numa mesa, os jogadores gostam muito de rolar dado manualmente, tá? Então nessa opção eu seto o Fantasy Grounds para entrar dados, o resultado manual das ações deles. Então se um jogador, né, o mago, ele quer soltar uma bola de fogo, ele solta a bola de fogo, ele joga o dano, e daí lá no Fantasy Grounds eu coloco que o personagem fez a bola de fogo e eu coloco manualmente quanto de dano ele causou, com base nos dados que ele rolou, né? Então isso não fica tão rápido quanto se o jogo fosse totalmente virtual, mas no caso fica muito mais divertido, né? A gente jogar dados, rolar dadinhos, que é isso que todo jogador de RPG gosta no final das contas. Então agora tá aí, né, para vocês como é. Obviamente uma outra coisa que é interessante é que se você não tem miniaturas, a gente pode jogar só utilizando os próprios tokens do programa. Não precisa ter miniatura aqui, né? No caso eu tenho a miniatura, dá um visual extra mais interessante, mas é totalmente possível jogar sem miniatura nenhuma. Inclusive hoje mesmo
a gente fez uma sessão, o mapa era muito grande, o mapa do local em que eles estavam fazendo combate, e foi mais fácil manter o jogo sem miniatura para que eles conseguissem ter uma visão ampla do que está acontecendo. Né? Então os tokens ficavam pequenininhos porque o mapa era muito grande e não ficavam, no final das contas, na mesma escala da miniatura. E nós jogamos sem as miniaturas, sem nenhum problema. Foi super divertido também. Ok, gente? Então é isso daí, tá aí a minha mesa virtual, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de se ter uma mesa virtual para jogar um RPG pessoalmente. E também vou falar um pouco sobre os custos disso. Então, algumas considerações finais que eu tenho que fazer sobre o que vocês viram ali na mesa. 3 coisas que eu quero falar. 1, sobre os custos. 2, sobre as vantagens e desvantagens. E eu vou começar agora falando, a terceira coisa, são alguns itens que eu não mencionei para a gente poder montar uma mesa digital de qualidade, que é o caso a televisão. Tá? A televisão vocês têm que prestar muita atenção, é difícil conseguir encontrar uma televisão que seja barata, com custo bom e que tenham as coisas que nós precisamos para uma mesa digital. 2 coisas vocês têm que ter em mente. Uma é obrigatória, é que a televisão ela tem que ter um ângulo de visão de 178 graus. Isso é o maior grau que nós podemos ter, né? Seria 180, mais 1 grau para cada lado ali não consegue ver, então 178 graus é o ideal para você conseguir usar a televisão de uma forma adequada, porque quando os jogadores sentam, se a televisão não tiver um ângulo de visão bom, eles não vão conseguir ver a imagem, vão ter que ficar em pé para ver a imagem. E esse é um problema que tem nos monitores. Eu tentei fazer mesa digital com monitor, mas a maioria dos monitores tem um ângulo de visão bem baixo, eles têm um ângulo de visão basicamente frontal, porque obviamente tem um uso para o usuário do PC, né? Então não tem essa necessidade de ver de qualquer ângulo. Ou seja, fique de olho no ângulo de visão da televisão. 180 graus, 178 graus é o que eu recomendo. A outra coisa da televisão é, se você conseguir uma TV com as saídas de vídeo laterais, né, HDMI ou VGA, sendo lateral, é melhor. Melhor porque a televisão vai ficar mais fina na mesa. No caso, a minha televisão ela só tem a saída traseira. Isso faz com que eu tenha que botar um pequeno suporte para que haja espaço para o cabo do HDMI caber nela. E isso deixa a televisão um pouco mais alta. Então, se você conseguir achar uma TV com saídas HDMI ou VGA laterais, vai ser muito melhor, vai ficar mais fininho. É claro que não é que não existem, né? Existem várias TVs com saída HDMI lateral, mas elas acabam sendo um pouco mais caras. E agora eu vou entrar aí nos custos, tá? Levando em consideração que você já tem um computador, você vai estar usando o programa gratuito ou um programa como o Roll20 ou mesmo Fantasy Grounds na versão mais barata dele, que é só para um usuário, não para mestrar para um monte de gente. Então vou tirar esses custos da conta, vou considerar só a TV realmente, que é o custo maior. A minha TV, que eu comprei aqui para o grupo, custou R$1.000. E você consegue encontrar essas TVs numa qualidade boa por aproximadamente esse preço. Eu esqueci de falar aqui também, o ideal é que a televisão tenha 32 polegadas ou mais. Eu usei menos do que isso, mas os mapas acabam não ficando tão bem quanto as miniaturas, tá? Então, uma televisão de 32 polegadas, com um ângulo de visão bom, está saindo por volta de uns R$1.000 se você pesquisar bem. Dá para fazer em 10, 12 vezes sem juros em muitos lugares, tá? Então eu consegui fazer em 10 vezes sem juros, o que deu R$100 por mês. E dividido em 7, que sou eu mais 6 jogadores, isso acabou ficando barato. Tá dando em torno de R$15 por mês por jogador, né? Ou seja, não acaba sendo um custo muito grande. É claro que você tem que confiar muito no seu grupo, confiar muito nas pessoas, todo mundo tem que ter uma confiança muito grande, porque a televisão vai ficar na casa do mestre, o mestre vai ter que cuidar dela, etc e tal, e depois que todo mundo colaborar e contribuir para a televisão, tem que decidir com quem vai ficar essa televisão, se alguém for embora do grupo, sair, se mudar, o que que faz. Então essas coisas são acordos que vocês têm que chegar no final das contas, tá? O nosso grupo está dividindo e está dando certo por enquanto. Agora vamos com relação às vantagens e desvantagens de se ter uma mesa virtual. Eu diria o seguinte, a maioria dos RPGs não precisa de uma mesa virtual. Se você está jogando, tem muitos RPGs narrativos, tem muitos RPGs como Storyteller, Call of Cthulhu, e
e outros RPGs mais old school, ou RPGs muito novos, como Fiasco, etc., né? Até mesmo um GURPS, não faz tanto sentido você ter uma mesa virtual. Tá? A mesa virtual, ela tem um uso muito bom para um RPG que tem uma questão tática muito forte e para grupos que gostem de usar essa questão tática durante os combates. Tá? Então, acho que o maior uso dela que a gente está tendo aqui é nisso. E por isso acho que Dungeons and Dragons da 4ª edição e da 5ª edição, e até mesmo 3ª edição, um Pathfinder, esses Virtual Tabletop, esses jogos vão se beneficiar mais de uma mesa digital do que outros RPGs. A outra questão de se usar ou não uma mesa virtual depende do quanto você usa aventuras prontas que já existem no mercado. Eu, no caso, eu uso muito. Eu tenho aqui, se olhar, né, estou começando D&D 3ª edição, eu tenho todas as aventuras aqui, ó, tá? Out of the Abyss, Curse of Strahd, Storm King Thunder, Rise of Tiamat e por aí vai, né? Também tem... Então, tenho todas as aventuras de 5ª edição. Essas aventuras, todas elas estão prontas para o Fantasy Grounds e algumas delas, como o Storm King Thunder, tá? Essa aqui, ela está pronta para Roll20 também. Continuando da onde a gente parou. Tá? Então eu estava mostrando para vocês, o livro não está mais aqui, né? O livro do Storm King's Thunder, e falando que uma das vantagens, se você joga com livros prontos, com aventuras prontas, é que essas aventuras estão disponíveis para Fantasy Grounds e para o Roll20, e isso facilita muito na hora do jogo, porque é muito mais fácil de você controlar combate, tem todos os stats de todos os NPCs, controlar pontos de vida e tal. Como eu já tenho falado em outros vídeos sobre Virtual Tabletops, que é uma das vantagens que nós temos em Virtual Tabletops, é o controle de combate e da aventura. Né? Além disso, a aventura tem links para vários lugares, links para diferentes pontos da aventura, ou seja, você consegue ir muito mais fácil de uma parte para outra. Tem a forma de você fazer um search para alguma palavra especial, algum NPC, facilita muito. Agora, das desvantagens de se usar uma mesa digital na mesa. Uma é que alguns podem argumentar assim, pô, mas isso tira toda a imaginação e sai daquela coisa mais lúdica do RPG. Eu concordo em partes, tá? Eu acho que realmente não fica uma coisa totalmente na nossa cabeça, totalmente na imaginação, na hora que você coloca aqueles mapas digitais bonitos ali, na hora que você coloca as miniaturas, né? Isso tira um pouco, fica uma coisa meio de board game, né? De jogo de tabuleiro, mas por outro lado, eu acho que facilita muito, né? Porque a descrição do mestre fica menos subjetiva. Então quando eu falo, tem uma sala com tochas, colunas e uma grade, um trono e tal, cada jogador imagina aquilo de uma forma dele. Mas na hora que eu boto um desenho, isso dá uma uniformizada. Qual é a noção que os jogadores têm de tamanho, de espaço e tal. Então esse é um argumento de desvantagem que eu acho que é algo a se pensar, mas também não é a principal vantagem dos Virtual Tabletops. A principal desvantagem que eu vejo é a dependência que a gente acaba criando de toda essa tecnologia. É claro que se der um problema, falta luz, eu consigo pegar meus livros e mestrar com papel e lápis e uma lanterna sem nenhum problema. Mas se torna comum às vezes, o computador não está inicializando, a conexão acabou, né? São probleminhas que às vezes a gente acaba sem querer parando a narração por causa desses problemas. Né? Então às vezes eu estou narrando e daí de repente um cabo desconectou e saiu tudo fora do ar. Eu paro para reconectar tudo de novo e aquilo, querendo ou não, quebra, né, o clima e tal. É uma coisa que é uma desvantagem que até dá para ser amenizada se a gente tem um cuidado ou não, mas é muito difícil. Realmente fica muito dependente. Às vezes a aventura atrasa porque não consegui conectar tudo
a tempo, às vezes atrasa porque de repente no meio do jogo, sem querer, o Windows resolveu fazer reinicializar e atualizar tudo, ele vai levar 1 hora atualizando. Às vezes o tablet está sem a bateria, então tem que esperar 30 minutos para dar uma carregada boa para rodar o Fantasy Grounds nele. Então essa é a desvantagem principal, na verdade. Eu acho que essa é a maior desvantagem de se ter uma mesa digital, é que a gente acaba criando, eu como mestre acabo, e acho que os jogadores também acabam criando uma certa dependência daquilo e às vezes atrapalha, tá? Mas no geral, né, eu acho que os pontos positivos superam em muitos pontos negativos. Afinal de contas, a gente está jogando aí, eu estou usando, amanhã vai rolar jogo, né, e vamos usar de novo. E eu acho que se você está em dúvida e está pensando no investimento ou não, eu acho que é um investimento que pode valer a pena. Vale a pena testar, vale a pena você pegar um computador, começar a usar um Virtual Tabletop para administrar o jogo, não precisa ter a mesa digital, e às vezes pegar a televisão da sua sala só para um instante, para uma sessão, para um combate, e usar e ver como que você e seus jogadores reagem. No nosso caso foi muito positivo e compramos. Tá? É isso que eu tenho por hoje. Em breve estaremos de volta com mais alguns vídeos aí do Rola aí, né? E até mais, pessoal!